fotossíntese? Só um pouquinho. Quem é que faz a fotossíntese? Algas, protistas, bacterianas e plantas. Ah, professora, existe animal que faz fotossíntese? Existe. Existe um tipo de lesma que come, se alimenta de algas, e essas algas ficam na superfície da sua pele e acaba esse ser vivo fazendo fotossíntese indiretamente. Existe, tá? Até aí tranquilo? Estão me ouvindo? Tá tudo certo? Responda para mim, povo. Aqui Todo tudo mundo certo. tá certo? Todos ouvindo. Vocês me comuniquem. Então, a fotossíntese, ela ocorre em duas etapas. Então, o que a gente precisa para lembrar da fotossíntese? Aquela foto, aquela imagem, meu desenho maravilhoso, né? Do elefante lá, que eu fiz para vocês lá no primeiro ano. Então, a gente precisa de planta. A planta tem raiz para quê, né? Para absorver água. A planta pega o CO2 dos animais, libera oxigênio e ainda produz a glicose, que é a equação da fotossíntese, né? Que é H2O, 6 moléculas de água, mais 6 moléculas de CO2, forma uma molécula de glicose e 6 moléculas de oxigênio. Essa é a equação geral da fotossíntese. Tem gente que coloca água no final. Quase todas as reações metabólicas têm água metabólica. Eu não gosto de colocar, mas se aparecer também não está errado. Mas só vai ter que mexer um pouco no balanceamento. E a fotossíntese ela é dividida em duas fases. A fase clara e a fase escura. Então, a fase clara, primeira coisa, ela ocorre aonde? Ela ocorre no tilacoide. Na membrana do tilacoide, aqui, ó. Na membrana do tilacoide. Certo? E ela precisa de quem? Se é a fase clara, precisa de luz. Por isso que é chamada de fase clara. E para que ela precisa de luz? Ela precisa de luz porque ela é uma fase onde vai ter a absorção de água e a gente vai ter uma coisa chamada fotólise da água. O que é fotólise da água? É a quebra da água através da luz. Então, eu pego a água, eu quebro ela através da luz, fotólise da água. Também vai ter a fotofosforilação. A fotofosforilação é quando a luz, nesse processo de quebra de água, produz ATP. Fosforilação, fósforo, ATP, adenosina trifosfato. Tá? Aí o que acontece? A planta fica com o hidrogênio, NADH2, e a planta libera quem? O oxigênio. Então, se eu quebrar a molécula de H2O, vai sobrar hidrogênio e oxigênio. A planta quer o hidrogênio e o que ela não quer é o oxigênio que ela acaba liberando na atmosfera. Tranquilo? Deixa eu ir mais para lá. Vamos falar um pouco da fase escura. Se tem dúvida, vocês perguntem, isso vocês já viram. A fase escura também é chamada de fase química. A fase clara é também chamada de fotoquímica. Foto, porque tem luz. Certo? A fase escura, ela ocorre no estroma. Então, tá entrando, ó. Tá entrando do tilacoide e vai para o estroma, que são essas partezinhas aqui. O estroma é como se fosse o citoplasma, tá? É uma membrana, é um local. Ocorre no estroma. O que ocorre? A absorção de CO2 pela planta,
a absorção de CO2. Aí, o que a planta faz? Ela pega o CO2 e coloca o hidrogênio no meio. C6H12O6, que a gente chama de síntese. Síntese de glicose, que as pessoas conhecem como ciclo de Calvin. O ciclo de Calvin é o processo onde eu pego o CO2, pego o hidrogênio e sintetizo os dois, formando a glicose. Isso é o ciclo de Calvin, beleza? Isso é fotossíntese. Então, na fase clara, eu uso a água e libero o oxigênio, e na fase escura é absorvido o CO2 para produzir a glicose. Alguma dúvida? Tranquilo? Tudo certo? Então, a gente precisa saber mais um detalhe sobre a fotossíntese, que é a questão de ondas eletromagnéticas. Então, pessoal, o cloroplasto, ele tem uma coloração verde. Se o cloroplasto tem uma coloração verde, fisicamente significa o quê? Que ele emite a cor verde. Ele reflete. Porque o cloroplasto tem clorofila. E a clorofila é verde. Então, o único comprimento de onda ou frequência que o cloroplasto não consegue fazer fotossíntese é a cor verde. Por isso que o pessoal, quando faz paisagismo, o que esse povo faz? Ele usa a luz verde. Qualquer outra luz, infravermelho, azul, amarelo, violeta, dá para fazer fotossíntese. A única cor que nós não conseguimos a planta fazer fotossíntese é a cor verde. Isso vocês já devem ter visto em física. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida sobre isso? Tá todo mundo me ouvindo? Tá travado? Como é que tá? Tá tudo tranquilo, professor. Tá tudo tranquilo. Que bom que a internet agora estabilizou. Então, agora eu vou para a parte de fito-hormônios, já que, pelo jeito, o pessoal entendeu fotossíntese, né? Uma revisão daquilo que vocês já viram. Então, vamos lá. Hormônios vegetais. Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui. Enfim. Queria deixar maior. Não. Tá bom. Vamos lá, então. Todo mundo está vendo? Hormônios vegetais. Então, as plantas também têm hormônios que auxiliam a planta nas suas funções, certo? Esses hormônios não são muitos, mas são importantes. Então, o primeiro hormônio que aparece aqui também na apostila de vocês é a auxina. É uma proteína auxiliar, que auxilia ao crescimento, ao alongamento celular. Que crescimento é esse? O crescimento para cima. Oi? O crescimento que a gente diz o para cima, o crescimento primário, tá? Então, as auxinas, né, estimulam esse crescimento, ó. Eu tenho uma célula assim, se eu colocar artificialmente, ou se ela tiver uma grande produção de auxina, a planta vai ficar alongada, certo? Então, sempre que eu tenho um crescimento longitudinal, eu tenho um crescimento por auxina, que seria o crescimento primário das plantas, que vocês já viram o crescimento de planta. Ela também faz o tropismo, certo? O que é o tropismo? O tropismo é o crescimento da planta em direção a algo. Quando é fototropismo, se a planta está crescendo em direção à luz, nós dizemos que o fototropismo é positivo. Então, ela controla o tropismo, que no caso aqui, pela foto, é em relação à luz. Então, a planta sempre vai estar direcionando o seu caule para a luz. Então, é possível ter plantas que ficam tortas, porque ela está procurando a luz. Isso é uma resposta do fototropismo, que no caso do caule é positivo. Tá? Então, se eu estou iluminando desse lado, a planta vai curvar-se desse lado, olha. Estão vendo aqui?
ela vai alongar mais essa região e vai acabar se curvando para a luz. Então, sim, a planta reage a estímulo. A planta não fica parada, a planta não fica vegetando, como todo mundo fica falando, que vegetar é não fazer nada. Então, aqui está falando do fototropismo, alongamento celular, do caule da raiz, e também tem outro tipo de tropismo, que é o geotropismo, mas aqui a gente está vendo só o fototropismo, que é o movimento da planta em relação à luz. Então, o fototropismo do caule é positivo, enquanto o fototropismo da raiz é negativo. Por que é negativo? Porque a raiz não precisa de luz, a maior parte delas. Então, ela não cresce em direção à luz, ela cresce em direção à terra. Então, a raiz tem geotropismo positivo, fototropismo negativo. O caule tem fototropismo positivo, geotropismo negativo, já que está crescendo contra a gravidade. Aqui que eu já expliquei, que está mostrando aqui no slide para vocês. Então, se eu cresço a favor da luz, eu tenho fototropismo positivo. Se eu cresço a favor da gravidade, eu tenho geotropismo positivo. Beleza? Então, o caule e a raiz, em geral, eles têm esse movimento contrário, né? Caule, fototropismo positivo, raiz, geotropismo positivo. Isso tem a ver com a auxina. Outro movimento importante da auxina são os nastismos, que é um movimento em resposta a estímulo, né? Tem aquela planta que tu toca e ela fecha, e a planta carnívora que também fecha quando ela sente um inseto ou qualquer presença de algo dentro da cavidade da folha, ela fecha. A orientação do movimento é da auxina, tá? Mas o fechamento não, tá? Também enraizamento de estacas, então quando a gente coloca lá a planta na água, começa a aumentar a raiz, então sempre esse crescimento longitudinal, tanto do caule quanto para a raiz. Vou lá e coloco a alface num copo com água, aí vai começar a aumentar a raiz do alface, isso quem faz é a auxina. Sempre crescimento primário, crescimento longitudinal, ok? Espero que todo mundo tenha entendido isso. E desenvolvimento de raiz e caule. Então, eu posso, talvez, não sei se fica mais simples para vocês, se eu pego uma árvore e podo ela em cima, como é que a gente faz um bonsai, né? Eu pego uma árvore, planto ela, e toda vez que ela for crescer, eu corto o caule em cima. Se eu corto o caule em cima, eu inibo a auxina. Se eu inibo a auxina, essa planta não vai crescer para cima, essa planta vai crescer para o lado. Então, eu consigo ter um bonsai controlando o crescimento da planta. Eu quero que essa árvore seja bem alta. Então, eu podo ela dos lados e deixo a auxina trabalhar. Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando. Uma concentração que induz o crescimento ótimo do caule tem efeito inibidor sobre o crescimento da raiz. Ok? Outra é o que eu estava falando agora, que é a dominância apical. O crescimento é assim. Se eu retirar essa gema apical, a planta começa a criar ramos para o lado. Então, eu quero que essa árvore fique baixa, mas ela fique cheia aqui embaixo. Então, eu corto e inibo a produção de auxina. Eu quero que essa árvore cresça muito, então eu corto os galhos do lado e deixo essa árvore crescer o máximo possível, ok? Outro hormônio vegetal, então, a auxina, lembrem, auxina, desenvolvimento vertical, ok? Citocinina, inaproteína citocélula, é um hormônio de divisão celular. Sempre que fala de citocinina, fala de divisão celular. Citocélula, nunca esqueçam, hormônio celular. Estimula a divisão celular, estimula a morfogênese, diferenciação nos tecidos da planta. Então, nós temos agora um crescimento secundário. Estimula o alongamento caulinar, promove o retardo do envelhecimento da planta. Então, é claro, quanto mais divisão celular, mais jovem é a planta, mais tarde ela vai envelhecer, mas vai demorar para ela envelhecer. Se eu consigo fazer com que a minha célula sempre se divida, vou ter uma pele sempre jovem, eu nunca vou envelhecer.
e quebra a dominância apical e promove o desenvolvimento das gemas laterais. Então, enquanto a auxina faz a planta crescer para cima, a citocinina faz a planta crescer para o lado, que seriam os meristemas secundários, que é quando a planta começa a produzir novos órgãos, novos tecidos, para que ela possa fazer as suas funções e diferenciar as suas estruturas. Então, está aqui. Auxina e citonina podem ser utilizadas em conjunto para promover a diferenciação celular em vegetais e a formação de plantas inteiras a partir de um conjunto de células. Então, eu consigo, através de um conjunto de células, fazer o crescimento, né, delas, das raízes, dos caules, e as folhas, a folha já seria a citocinina. Então, tem que ficar bem claro para vocês, a auxina, crescimento para cima, citocinina, crescimento para lado, tá? O outro que é bem famoso, fito-hormônio, é o gás etileno, C2H4. O etileno é um gás, e muitas vezes vocês já viram isso acontecer. Eu vou lá na feirinha, compro um monte de banana, deixo a banana dentro da sacola. E aí eu esqueço a banana dentro da sacola. O que acontece quando essa banana fica muito tempo dentro da sacola? A banana vai liberando um gás, e esse gás fica ali, né, por toda a banana, que é o gás etileno. Isso significa que essa banana vai amadurecer mais rápido. Ou também aconteceu do pessoal, eu comprei um abacate, comprei sei lá, pode ser um abacate, comprei um abacate, mas, professor, ele está muito verde, né, a manga está verde. E aí as pessoas falam, enrolam no jornal, que a planta amadurece bem rápido. Então, se eu consigo manter a planta no local fechado, todo o gás etileno que a planta produz, ele é usado nela mesma. Se ela está no ambiente aberto, o gás etileno é produzido e ele vai se dissipar no ambiente. Então, isso é uma maneira de amadurecer os frutos, principalmente. Então, o etileno promove a germinação em plantas jovens, promove o amadurecimento dos frutos, que é o que eu falei até agora, promove o envelhecimento celular, é claro que o amadurecimento leva ao envelhecer, estimula a floração, promove a abscisão foliar, que é a queda das folhas, que é importante. É importante que as plantas percam as folhas para que reponham ao solo os nutrientes retirados. Então, o que ele está dizendo ali nas imagens? Que no cultivo da banana é comum realizar a queima da serragem, pois há a liberação de gás etileno. Etileno promove o amadurecimento do fruto. Etileno também promove a queda das folhas. Então, tudo que tem a ver com envelhecimento tem a ver com gás etileno. Outro hormônio, esse hormônio ele é um pouco mais complicado, porque dos hormônios ele faz muitas coisas diferentes. Giberelina, além de ter um nome muito estranho. A giberelina é um hormônio que promove o crescimento dos frutos partenocárpicos. O que é um fruto partenocárpico? É a banana, que ela se desenvolve sem fecundação. A banana não foi fecundada, ela tem ovário não desenvolvido, né? Que são aqueles pontinhos pretos dentro da banana. Promove o alongamento caulinar, realiza a mobilização das reservas da semente para o embrião e quebra a dormência em sementes e gemas. Então, existe uma quebra de dormência, porque quando a quebra da dormência ocorre, a semente começa a germinar. Tem semente que precisa passar por um estômago de uma ave, porque daí o ácido vai estimular a giberelina, e a giberelina vai fazer com que essa semente germine, tá? Isso ocorre também. Então, é o hormônio que faz mais coisas diferentes, não tem uma lógica, né? Então, promove o crescimento dos frutos partenocárpicos, promove o alongamento caulinar, realiza a mobilização das reservas da semente para o embrião. Então, ele tem a ver com germinação, tá? E o último, que é o ABA, que é o ácido abscíssico. Promove a dormência em gemas e sementes. Dormência quer dizer que ela vai ficar parada durante o inverno, né? Então vai ficar congelada, então tem que diminuir o metabolismo, isso é dormência. Promove o fechamento estomático, falta de água no solo, então ele fecha os estômatos, e induz o envelhecimento de folhas, frutos e flores. Então, o ácido abscíssico, ele pode trabalhar em conjunto com o etileno, ele pode trabalhar em conjunto com a giberelina, tudo depende do que ele vai fazer, tá? Ele pode envelhecer a folha, o fruto e flor, mas quem vai fazer a folha cair é o gás etileno, tá? Mas, geralmente, ele é
o ABA, ele é estimulado pelo ambiente, principalmente pelo inverno. Sementes dormentes no período do inverno por ação do ácido abscísico. Beleza? Outra coisa importante é o fotoperiodismo, que é o mecanismo de floração de algumas plantas, tá? De angiosperma, é claro. Então, a gente tem fotoperíodo crítico, FPC, valores de iluminação e determinação à floração. Então, quanto tempo essa planta precisa ter luz para poder florescer? Então, existem plantas de dia curto, florescem enquanto a duração do período iluminado é inferior ao seu fotoperíodo crítico. Plantas de período longo, que tem que ficar o dia inteiro no sol para poder florescer. E plantas indiferentes, elas florescem independente do fotoperíodo. Então, tem plantas que podem pegar o sol só de manhã. Tem plantas que pegam o sol só no final do dia. Tem plantas que podem pegar o sol o dia inteiro, que é o caso do girassol. E tem planta que independe disso. Então, plantas de dia longo, né, elas têm 16 horas de luz. E a planta de dia curto tem 8 horas de luz. Por isso que tem planta que só floresce no verão, que são as de dia curto, verão, que são de dias longos, e no inverno, dias curtos. Por isso que tem planta que só floresce no verão, tem planta que só floresce no inverno. E tem planta que floresce o ano todo, porque independe desse fotoperiodismo. Tranquilo? Beleza. Tem as plantas que florescem quando ficam muito tempo expostas ao sol, só que isso tem a ver com o verão. E aqui, no caso, é uma babosa, né? Que são plantas que precisam ter muito sol. Blá, 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 blá. É isso aí. Não precisamos entrar em tantos detalhes aqui. Tranquilo, pessoal? Então, assim, não é tão difícil, mas é um monte de nomezinho para decorar essa parte de fito-hormônios. Então, estudem bem, façam um resumo, que isso vai ajudar vocês bastante.